Olá, amigos do Grupo Espírita Alta de Souza, bem-vindos a mais um momento de estudos e oração. Vamos começar com a leitura de um capítulo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 155, Aprendamos a Agradecer. Em tudo dai graças. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia, a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Vamos elevar nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, como nos foi solicitado no texto de abertura, nós agradecemos. Nós agradecemos pela oportunidade de refletirmos sobre a sua palavra, de refletirmos sobre nossos comportamentos, de refletirmos sobre aquilo que sabemos, sobre aquilo que nós achamos que sabemos, sobre aquilo que nós temos certeza que não conhecemos. Senhor, obrigado pela paciência que tem conosco, obrigado pelas oportunidades que nos dá, pelos desafios que nos apresenta, pelas dificuldades que aparecem em nossas vidas, que nós possamos tirar proveito delas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para contribuirmos para a Tua obra e aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao nosso alcance. Que nós possamos a todo momento manter a perseverança, manter a fé, manter o ânimo, manter a cabeça erguida para ver o Teu caminho, para enxergar a tua senda, a tua seara, que nós possamos nos manter humildes, que nós possamos nos manter receptivos, que nós possamos nos manter atentos ao caminho, ao tropeço que nós mesmos provocamos, a pedra que nós colocamos no nosso caminho, no caminho do próximo, que nós possamos percebê-las, que nós possamos enxergá-las, que nós possamos trabalhar incessantemente para tirá-las do caminho e tornar o nosso prosseguimento mais simples, mais fácil, mais prazeroso, mais constante para todos nós, que nós possamos sempre estar seguindo em direção a Ti, que nós possamos sempre percebê-lo ao nosso lado, Senhor. Olhar para aqueles que estão desesperados, olhar para aqueles que estão pensando em desistir do seu caminho, desta vida, do encaminhamento que precisam fazer, que estão pensando em desistir de enfrentar as suas dificuldades. Que possamos todos nós mantermos a fé em Ti, Senhor, como o Senhor tem fé em nós. Muito obrigado. Hoje o nosso estudo é do livro Sementes de Vida Eterna, capítulo 39, Preparando o Novo Mundo. A gente olhando o texto, né, do livro, ele nos lembra o de quantas vezes a gente, nos momentos de estudo, nos momentos de inspiração, nos momentos em que a gente consegue parar de olhar para o próprio umbigo, consegue erguer a cabeça e olhar ao nosso redor e enxergar
aqueles que passam por dificuldades, aqueles que passam por necessidades, conseguimos nos enxergar, né? Tanto a nós mesmos como aos outros, como aqueles que rodeiam, e a gente fica se questionando como a gente pode contribuir, né? Como é que eu faço para tornar o mundo um lugar melhor? Como é que eu faço para reduzir, para diminuir as dificuldades, para reduzir o sofrimento? Como é que eu faço para fazer a contribuição, para dar a minha contribuição para esta obra, né? Para a melhoria do mundo? E quantas das vezes a gente está nessa inspiração e de repente a gente para pensar, mas caramba, mas eu quero ajudar as pessoas, e aí nesse que você pensa em ajudar as pessoas, você vê uma cena de violência, você sofre um episódio de violência, alguém assalta, alguém, né, te agride de forma verbalmente, às vezes até fisicamente, você se sente oprimido, se sente violentado, você se sente é, como querendo desistir de investir nesse mundo, de investir seu tempo, sua energia, seu pensamento naquilo que rodeia. Ou quantas vezes o nosso redor mata, esteriliza as nossas inspirações, as nossas ânsias mais louváveis, o quanto a gente às vezes pensa em atuar, em agir, em melhorar, né, alguma coisa ao redor e tem algo que vem e nos tira daquele prumo, que nos tira daquele caminho, que nos faz repensar se realmente isso é o que precisamos fazer. E o livro nos lembra o quanto isso é comum, o quanto isso é recorrente, o quanto no momento em que a gente está tentando, né, ou, ou acha que está tentando, acha que está realmente querendo mudar e alterar, o, o, o ambiente ao nosso redor tenta nos puxar, tenta nos tirar desse caminho. Mas muitas das vezes a gente não é só uma questão do ambiente, né? A gente mesmo coloca essas travas, né? Ah, não, porque eu quero ajudar as pessoas, mas como? Eu quero ajudar as pessoas, mas eu tenho tão poucos recursos, eu tenho tão pouco tempo, eu tenho tão poucas ideias, eu tenho tão pouca energia, eu tenho tão pouca saúde, eu tenho tanta dificuldade. Na verdade, eu que estou precisando ser ajudado. Na verdade, eu estou precisando que as pessoas venham ao meu auxílio e a gente muda de um perfil em que eu estava olhando para fora, eu estava procurando me erguer, me melhorar e, com isso, contribuir para a melhoria ao redor de mim. E eu mesmo começo a puxar a trava, né, de não vale a pena, não faz sentido, não tem como, não está ao meu alcance, e a gente vai se auto-sabotando o tempo todo. A nossa índole, a nossa vontade, a nossa força, a nossa dedicação, aquela nossa concentração para atuar nessas coisas ainda é muito fraca. A gente ainda é inspirado, mas a gente deixa, empurra a inspiração para longe. A gente é colocado à frente de uma oportunidade e a gente coloca dificuldades naquele caminho. A gente é colocado em cima de um raciocínio e ao redor, né, não somos só nós, acho que nós somos os principais, né? Nós próprios nos sabotamos muito mais do que ao nosso redor, mas ao nosso redor às vezes se coloca alguma dificuldade, alguma situação adversa àquilo que a gente quer fazer, e isso já é o suficiente para a gente colocar aquilo do braço e falar, tá vendo? É por isso. Eu quero ajudar as pessoas, mas elas são ingratas. Eu quero ajudar as pessoas, mas elas não me reconhecem. Eu quero fazer algo por alguém e ninguém me enxerga. Eu quero fazer algo por alguém e ninguém me elogia. Eu quero fazer algo por alguém e ninguém me dá oportunidade, ninguém me mostra o caminho. E quantas das vezes a gente tem o caminho aberto à nossa frente, a avenida,
larga e desimpedida à nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. A gente não consegue se mover. A gente esquece que, às vezes, muito pouco, às vezes, uma pequena atitude, uma pequena atuação, algo simples que faz parte do nosso dia, que faz parte da nosso jeito normal de ter, da nossa trilha, do que a gente está seguindo ali. Quantas vezes a gente esquece e deixa de lado essas pequenas contribuições como insignificantes. E a gente, pelo texto de abertura, nos lembra isso, né, de forma mais incisiva, né? Não há nada de insignificante na obra divina. Um bom dia que você dá para alguém de forma sincera, de forma atenciosa, de forma verdadeira, pode ser a diferença no dia de uma pessoa. Um obrigado que você fala, um por favor que você fala, um sorriso, ou simplesmente um olhar, um ouvir. Isso pode ser a diferença no dia de alguém, pode ser a diferença no seu dia. Essa contribuição que você faz ao redor pode ser o que faz diferença no seu dia. O quantas vezes a gente ou deixa passar a oportunidade ou nem se dá conta de que a oportunidade apareceu, né? Ou até a gente aproveita, até a gente faz, até a gente contribui, mas não para pensar nisso, não dá valor a isso, não dá valor ao quanto isso pode ser importante para nós e para os outros. O quanto você ouvir alguém que está falando no trabalho, ouvir alguém que está falando algo frontalmente contra as coisas que você acredita, frontalmente contra as coisas que você valoriza, e você poder simplesmente ouvir, poder tentar entender. Às vezes nem entender, pelo menos ouvir. Pelo menos ouvir de verdade. Não é tipo, né, tá ali falando e você tá pensando em outra coisa. Ouvir de verdade. O como você pode, muitas das vezes, perceber naquela fala, naquele dizer que não tem sentido, que é absurdo, que é uma fala imbecil, que é algo que está sendo uma idiotice, que estão falando para você, depois você para olhar e fala, não tanto, nem tudo. Talvez dessa forma como me está sendo dito, não faça sentido para mim, mas eu estou conseguindo entender o que está motivando, o que aquilo está trazendo, qual é o incômodo, qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é o mal-entendido, qual é o problema que está sendo colocado de uma forma que eu não estou conseguindo compreender, de uma forma que está parecendo para mim um absurdo total e completo. Às vezes até pode ser mesmo, mas se você para ouvir, se você para tentar entender, você consegue filtrar uma quantidade gigantesca de situações em que ocorre o mal-entendido porque ninguém quer ouvir o outro. Eu não quero ouvir e a outra pessoa não quer me ouvir. Pô, mas se a outra pessoa não quer me ouvir, como é que eu vou ouvir? Alguém tem que começar. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que mostrar como fazer diferente. Alguém precisa ter um outro comportamento. Alguém precisa ter um comportamento que a gente quer que todo mundo tenha, né? Aquela frase famosa de Mahatma Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. E nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, nós somos provocados, chamados, nós assumimos o compromisso de sermos diferentes. Nós assumimos o compromisso de sermos a melhor versão de nós. Nós assumimos o compromisso de continuamente estarmos nos tornando numa versão melhor do que éramos antes. Nós temos esse compromisso, essa obrigação. Em verdade, nós, humanos, temos esse compromisso. Nós estamos neste planeta para nos melhorarmos. Cada um melhorar a si mesmo e contribuir para a melhoria do que está ao redor, contribuir para a melhoria do planeta. Essa melhoria a gente precisa botar um grãozinho de areia, ou como Jesus falava, da fé, né?
um grãozinho de mostarda, que é aquele bem pequenininho, um grãozinho de mostarda de cada vez, ou uma pedrinha, pensando numa construção, né? Colocando um grãozinho de areia de cada vez, uma pedrinha de cada vez, para a gente poder construir. E muitas das vezes a gente vai colocar a pedrinha e o vento vai soprar. A gente vai colocar a pedrinha e a gente vai chutar sem querer, alguém vai chutar sem querer, alguém vai chutar de propósito. A gente vai colocar a pedrinha e ela vai cair porque a gente não colocou direito. A gente vai colocar a pedrinha e ela vai ficar de uma forma torta, que vai dificultar a próxima pedrinha que a gente vai colocar, ou que a outra pessoa vai colocar do lado. E a gente vai precisar tirar essa pedrinha. A gente vai precisar rearrumar essas pedrinhas, esse conjunto. A gente vai precisar se entender de uma outra maneira. Porque aquela contribuição que a gente deu, quando a outra pessoa faz a contribuição dela, não funcionou bem. Junto deu errado. Quando a nossa próxima contribuição vem, pode ser que também, rapaz, isso que eu fiz antes e até ajudou, mas com essa melhoria um pouquinho maior aqui, agora vai dar ruim. A gente precisa estar avançando sempre. E às vezes, para avançar, a gente precisa dar aparentemente um passo para trás, 2 passos para trás, voltar para o caminho de onde a gente veio. Não entendam errado, tá? A gente sabe, a gente já estudou, a gente sabe que o espírito progride continuamente, que ele pode estacionar por encarnações e encarnações, mas que ele nunca volta atrás. Isso, claro, é verdade, a gente estudou isso. Mas é verdade quando esse avanço foi realmente realizado. Às vezes a gente acha que progrediu, a gente acha que avançou, a gente acredita que deu um passo à frente, que subiu um degrau. Mas às vezes não subiu ainda. Às vezes a gente foi colocando degraus feito de cartas, né? Aquela história do castelo de cartas. A gente foi colocando uma base frágil. Não foi uma transformação verdadeira. Não foi um crescimento verdadeiro. Foi um ensaio. E às vezes o ensaio dá errado. Às vezes na hora de fazer a obra, opa, isso aqui não funcionou. Então, às vezes a gente tem uma aparente progressão, a gente tem uma aparente evolução, mas quando a gente é colocado, né, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Quando a gente é colocado à prova, a gente falha. Falha espetacularmente, né? E às vezes disso que a gente absorve o desânimo. Caramba, mas eu já tinha feito um progresso, eu já tinha feito um avanço. Eu tinha perdoado, só que não tinha. Eu tinha trabalhado para contribuir para a melhoria do mundo, só que não tinha, era uma melhoria aparente. Eu já tinha feito avanços e depois isso tudo desmontou. Eu tinha ensaiado, eu tinha testado para ver como é que ia ser. E ainda não estava. O caminho pode até ser certo, mas ele ainda não estava sedimentado em mim. Eu não estava realmente transformado. Eu não estava realmente pronto para aquilo. Vou fazer com vocês aqui uma metáfora culinária, né? Quem já fez pão alguma vez na vida sabe que para vários tipos de massa, né? Os pães mais... A grande maioria, se você parar para pensar, você precisa sovar o pão. Você precisa ficar ali amassando a farinha com a água, né? E com o fermento. Você precisa ficar amassando. Você precisa ficar sovando ali. Você precisa ficar exercitando a farinha com a água e com o fermento o tempo inteiro, até que você tenha o pão elástico, né? Para quem já viu isso com mais detalhe, que era parecendo véu de noiva, né? Que é aquele coisa que fica elástico e não arrebenta, não sei o quê. Você investiu em transformar a farinha, em ativar o glúten, em criar as teias, né, a estrutura que vai estar na massa, e ela vai, quando o fermento estiver crescendo e formando gás ali no meio, vai ser o que vai segurar a estrutura do pão e vai fazer com que ele cresça e com que ele fique no formato dele. Se você trabalha isso direito, você consegue botar o pão no formato, assa
e ele fica lá bonitinho, né? Grandinho, gordinho. Se você não trabalhou essa massa, esse pão foi transformado, né? Essa farinha foi transformada. Se você não trabalha isso direito, você às vezes monta o pão, ele parece que tá lá bonitão, e tá ali lindo. E aí você bota pra assar, ele murcha. Ele fica, né? Aquele pão baixinho, não fica tão macio, fica mais ou menos, até é bom, mas não era o que você estava querendo, né? Você estava com a expectativa, né? Ele estava tão bonito ali em cima, mas ele deu aquela murchada. Aí o fermento que não trabalhou, a farinha que é ruim, né? Não. Às vezes pode até ser, mas o mais provável é que você não sovou o suficiente. Você não transformou o pão de verdade. E quantas das vezes isso é o que acontece com a gente? A gente faz aquele esforço, a gente faz aquele exercício, a gente mistura as ideias certas, a gente mistura as ações corretas, a gente mistura o investimento, né, nosso ali, do nosso tempo, da nossa energia psíquica no ambiente. A gente investe isso tudo, a gente coloca isso tudo junto, mas a gente não transforma de verdade. A gente não insiste, a gente não se dedica o suficiente para aquela transformação. A gente fez parte do trabalho. A gente fez um pedaço e depois cansou. A gente fez um pedaço e achou que podia parar. A gente fez um pedaço e não foi ruim. Foi melhor do que não ter feito. Foi um ensaio. Foi um exercício. Né? E quem já apresentou uma peça, eu nunca, tá? Tô projetando aqui, tô supondo que é o que acontece, mas acho que faz sentido, vocês vão me acompanhar. Para quem apresenta uma peça, sabe que você precisa ensaiar, 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 ensaiar. Você precisa treinar, você precisa escreve um texto, você revisa, você olha de novo, você pensa de cima, você faz de uma outra forma, você experimenta uma outra coisa, você pratica, 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 até a hora que você vai se apresentar, e às vezes aquela primeira apresentação é mais ou menos, né? E caramba, faltou tal coisa, faltou isso, faltou aquilo. E você ensaia de novo, ensaia de novo, ensaia de novo. Até o momento em que você já está fazendo aquilo ali com tanta frequência, está fazendo ali aquilo ali de uma forma tão natural, que às vezes você não precisa ensaiar mais. Não, gente. Isso aí a gente simplesmente começa e faz. Quer dizer que você, né, agora virou mágico sem esforço? Claro que não. Isso é o fruto do esforço que você fez, desse ensaio que você já teve, dessa prática que você já teve, desse desenvolvimento que virou parte de você. Né? É como você tem a massa ali, bota pra assar, beleza, ficou pão bonitão. Às vezes aquilo é tão comum, já é tão frequente, já é tão automático, que você faz e nem se dá conta. Você pergunta, às vezes pode ser que você pergunte para um padeiro da padaria lá, caramba, mas qual é a técnica para fazer o pão ficar isso, ficar aquilo? Ele não lembre mais, ele não sei. Aí eu pego aqui a massa, boto lá na maceira e depois corto o pão aqui e beleza. Né? Quantas vezes a gente queria que tivesse uma maceira da vida, né? Que as coisas viessem pra gente sem esforço, que a gente pudesse simplesmente se transformar num passe de mágica, que a gente simplesmente mudasse. E a gente, quando olha, né, para o mundo ao nosso redor, a gente, quantas das vezes a gente quer esse passo de mágica, quer essa máquina transformadora, quer esse fermento mágico que funciona instantaneamente, a gente quer algo que simplesmente venha. É uma vontade. Eu quero um pão que funcione. Vou lá na padaria e compro um, né? De maneira mais fácil. Né? Mas a gente não consegue comprar a nossa transformação. A gente não consegue ter uma máquina que nos transforme. A gente precisa exercitar, praticar, perseverar, insistir. Acho que a grande palavra, se a gente esquecer tudo que a gente estudou aqui agora, talvez a gente possa lembrar simplesmente de insistir. A gente precisa tentar. E tentar de novo. E tentar de novo. E tentar de novo. E tentar de novo. Até uma hora em que a gente vai conseguir um ensaio bem sucedido. Mas a gente vai falhar logo depois. A gente tem que insistir. E mais um pouco. E ensaia de novo. E tenta mais uma vez.
e tenta de outro jeito, e tenta de outra forma, e tenta da mesma forma, que pode ser um outro ambiente, pode ser uma outra pessoa, pode ser um outro momento. Nós podemos estar diferentes, a gente muda o tempo todo, a gente está com um ânimo diferente nesse dia, a gente já aprendeu de outras situações. Insistir, tentar, continuar, continuar. A insistência, a perseverança, a continuidade é o que faz a gente mudar, é o que faz a gente ser diferente, é o que faz a gente aprender de verdade. Ah, mas tem gente que, nossa, chega, não precisa estudar para nada. Vai lá, pá, se sabe tudo. Bom, nós que somos espíritas e lemos um pouquinho ou ouvimos um pouquinho, a gente sabe que isso pode ser, provavelmente é, né? E com certeza é, um investimento de longo tempo. Aquilo que a pessoa agora, puf, sabe do nada, ela construiu aquilo ao longo de tempos de encarnações anteriores. E às vezes não precisa nem muito disso, não. Às vezes a gente acha que as coisas vêm como mágica, e aquela pessoa que eu não preciso, não tem nem esforço, ela estuda com frequência. Ou mais ainda, que às vezes a gente esquece disso, né? Quantas vezes a gente vai para uma aula, vai para um curso, vai para um aprendizado qualquer e a gente está com a mente em outro lugar. Eu vou para o curso, mas eu estou olhando o meu Instagram, o meu TikTok, o que seja no celular. Ou eu estou com a minha mente divagando, pensando em outra coisa. Estou pensando no café que eu fiz de manhã, no trânsito que eu peguei para chegar até ali, no encontro que eu vou ter com o pessoal depois de noite. Eu não estou naquele lugar. E aí a gente não absorve, não aprende, não aproveita. Né? Quantas vezes eu estou passando por uma dificuldade, passando por um momento de aprendizagem ali, em loco, na hora, no momento, aprendizado ali, aprendendo fazendo, e eu não estou me dando conta. Eu estou indo seguindo de passageiro na minha vida, né? Que nem aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né? A gente vai se deixando levar, a gente vai se deixando seguir, a gente vai meio que na onda, né? A gente vai deixando as coisas nos conduzirem. E muitas das vezes o que está ao nosso redor não nos conduz para bons lugares. Se a gente seguir simplesmente a nossa índole, simplesmente o que o ambiente nos traz, a gente pode, e com muita frequência, a gente vai parar em lugares ruins. A gente vai passar em situações inadequadas. A gente vai ir para situações que a gente não quer. Quando é nos pedido para preparar um mundo novo, precisamos fazer essa preparação em nós. Nós precisamos ser instrumentos para o mundo novo. O que eu posso fazer diferente em mim? Nossa, eu não sei para vocês. Talvez vocês já estejam num outro patamar de aprendizado. Para mim é difícil demais, gente. Você mudar algo em você, já é difícil saber o que tem que mudar. Quantas das vezes a gente olha assim, caraca, não, isso aqui eu tô fazendo tudo certinho. Claro, né? A gente sempre acha que está fazendo a coisa certa. Se a gente não achasse que estava fazendo a coisa certa, a gente não fazia. Às vezes até a gente sabe que está errado. A gente olha assim, caraca, não posso fazer desse jeito. Mas você ainda não aprendeu, não acreditou de verdade que não é para fazer. Você acha que tem que achar que não é para fazer daquele jeito. Mas você não muda, você continua fazendo do jeito que você acha errado. Ou seja, se você continua fazendo do jeito que você acha errado, é porque você está achando que aquele jeito é o certo. Então a gente precisa primeiro se convencer, né? Primeiro se identificar. Primeiro assim, cara, que isso aqui eu tenho que achar errado. Beleza, primeiro passo. Depois eu tenho que, não, realmente eu acho isso errado, mas eu não consigo me mudar para isso. Tá bom, você até está fazendo esforço, está tentando, mas sempre desiste, a coisa dá uma desanimada. Não, eu vou fazer exercício todo dia. Aí você de manhã toca aquele despertador, você, ai caraca, tô tão cansado, não consigo. Né? Você até faz ali, bota para despertar, bota para acordar, levanta, olha para o lado ali, olha para o caminho, para aquele short que você tem que botar, para aquele caminho que você tem que ir para academia ou dentro de casa ou alguma coisa que você tem, aquela caminhada que você tem que fazer, você olha para a porta assim, nossa, mas hoje está chovendo. Pô, faz todo sentido, né?
Não sei como eu vou fazer isso. Não, mas hoje tá um sol danado, claro. Pô, mas hoje tá um tempo meio esquisito, meio nublado. Mas hoje tá. Ih, mas tem muita gente na rua. Ih, não tem quase ninguém na rua. Ih, mas caramba, acordei muito cedo. Ah, acordei muito tarde. E hoje eu tenho que estar no trabalho. E tem sempre uma questão. Quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente sempre arranja um motivo. E o exemplo que eu dei foi um exemplo bobo, né? Ah, vou fazer exercício, vou fazer exercício, vou fazer dieta, vou fazer dieta, vou estudar ou não vou estudar. É, já está ficando menos bobo, né? Mas a gente, esse investimento na nossa melhoria, a gente está o tempo todo achando uma desculpa para não fazer. E as desculpas estão aí à vontade. O mundo nos apresenta muitas, várias. E nós também nos apresentamos várias. E a gente está na índole de pegar desculpa, né? Mas o que nos é solicitado? Que a gente insista. Que a gente continue tentando mudar. Continue tentando fazer melhor, fazer diferente. Que a gente continue tentando o caminho da caridade. O caminho da caridade não é só, é também, mas não é só o que a gente vê no final de ano, né? Hoje, não, vou doar para não sei aonde, vou dar não sei o quê, vou dar um presente, fazer uma doação de roupa que eu já uso há muito tempo, mas agora que eu vou doar. Isso tudo é importante, isso tudo faz diferença, principalmente para quem está precisando muito. Mas não é só isso. A gente precisa contribuir de nós todo dia, toda hora. Eu preciso estar atento àquilo que me rodeia o tempo todo. Eu preciso olhar o que eu posso fazer diferente. Será que eu poderia ter sido menos agressivo? Será que eu poderia ter sido mais compreensivo? Será que eu poderia ter sido mais enérgico? Porque às vezes o ser enérgico é um momento de caridade. É o momento de você falar, isso aqui está errado, você deixar claro que está errado. As pessoas às vezes estão ao seu redor, não sabem. A gente assume muita coisa, a gente assume que, não, isso aqui todo mundo está vendo, né? Uma frase que eu já vi, o exemplo é bobo, mas é didático, né? Vai fazer, acho que vocês vão entender melhor. Pelo menos foi a maneira como eu entendi melhor. Né? Eu já vi muita gente passar, tá atravessando na rua, né? Ou tem um carro vindo de ré, fala, ele não tá maluco, ele tá me vendo. Você não sabe. Se você já dirigiu alguma vez na vida, você percebe que tem horas que o motorista não está vendo. Ele não tá, ou ele não está olhando para aquele lado naquele momento, ou ele está preocupado com outra coisa, porque tá vindo o carro do outro lado e ele não tá te vendo. Você pode estar num ponto cego, naquele lugar que mesmo que queira, mesmo que esteja procurando, não vai te enxergar. Então não é o fato de você estar vendo que quer dizer que o motorista está te vendo. Porque é aquela tal história, eu estou vendo o carro, mas o carro não tem olho. Não é o carro que se dirige, não é o carro autônomo ainda. Mesmo o carro autônomo tem que tomar cuidado, né? Porque vê se aquela câmera está pegando tudo. Normalmente não tem câmera no carro inteiro, né? Todos os pontos do carro tem uma câmera, tem um sensor. A gente assume muita coisa. A gente assume que, não, isso aqui eu tô vendo. Se eu tô vendo, por que o outro pode não vai ver também? Porque pode não estar. Quanta coisa você não enxerga? Quanta coisa você não percebe? Quanta coisa você não vê e outros veem? Aquela história, né? Você tá ali olhando para o negócio, aí chega a sua mãe e fala, não, olha aí, menino, menina, cuidado com tal coisa. Você nem estava vendo. Você nem se deu conta que aquilo ali tinha um perigo. Às vezes a tua mãe fala e você não concorda, né? A gente passa por umas fases assim, de a mãe fala, a gente acha que está errado. Mas mesmo que você atente para isso, né? Mesmo que você não ache que a sua mãe está errada, você acha que ela realmente te avisou de um perigo, você muitas vezes se dá conta de, ei, eu não tinha visto. Não é nem questão de não estava ligando, eu não tinha visto. Isso acontece muitas vezes no lidar com as pessoas, com as coisas do modo geral. Quantas vezes outras pessoas enxergam coisas que nós não vemos? Quantas vezes nós enxergamos coisas que as outras pessoas não veem? A gente conseguiria eliminar um monte de mal-entendidos se a gente simplesmente não assumisse que todo mundo vê o que a gente vê
e não assumisse que porque a outra pessoa está vendo e eu não estou vendo, aquilo está errado. Escutar, atentar, né, de prestar atenção. A gente precisa estar mais atento ao redor. A gente não consegue ver tudo, então a gente precisa também ouvir as outras pessoas que também esperamos estejam atentas ao redor. E podem não estar, mas mesmo que não está atento ao redor, pode ver uma coisa que a gente não vê. A gente precisa ser melhor. A gente precisa investir na nossa melhoria. Mas eu não posso ficar cobrando e acusando e alijando e empurrando e deixando de fora aquele que não está ainda, não chegou naquilo, pelo menos naquele ponto em que eu já consigo enxergar, aquela outra pessoa ainda não vê aquilo como um problema. Porque tem tantas coisas que a gente faz também, né, errado nesse sentido. A gente precisa investir na preparação de um mundo melhor. A gente precisa investir na preparação de nossa melhoria. E todas as vezes que a gente parar para pensar nisso, a gente vai ter um monte de pensamento contrário, a gente vai ter um monte de pensamento para travar, para nos tirar dessa trilha. Pensamentos vindos de nós mesmos. Por que mudar é difícil? Porque fazer diferente é complicado? Porque, caraca, mas é tão mais fácil fazer desse jeitinho que eu já estou fazendo agora? Por que eu vou fazer diferente? Por que o mundo não pode ser como eu sou? Bom, se o mundo fosse, todo mundo fosse igual a mim, ia ser um mundo bem ruim. Então, assim, a diversidade, a diferença, nos faz mais fortes, nos faz melhores, porque nos dá a oportunidade de enxergarmos coisas diferentes, nos dá a oportunidade de um apoiar o aprendizado do outro, nos dá a oportunidade de puxarmos quem está mais abaixo, de sermos puxados e de nos erguermos com a ajuda de quem está mais acima, ou de simplesmente um junto do outro, da gente nos erguermos ao mesmo tempo, né? Da gente evoluir junto. A gente precisa manter a perseverança, a insistência, a constância. Lembremos, se esquecermos tudo que está aqui, lembremos só de uma palavra: insistir. Nós precisamos insistir, mesmo que as coisas ao nosso redor, mesmo que nós mesmos tentemos dizer que deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para outra pessoa, para outro momento, para outra situação, para outra vida, para outro planeta. E a gente não tem esse direito, a gente não tem essa liberdade. O nosso livre-arbítrio nos impele a tentarmos nos melhorar, porque é o que nós queremos, porque é o que nós prometemos, é o que nós nos comprometemos a fazer. Então, com base naquilo que a gente quer, a gente precisa insistir. Senhor, obrigado pela oportunidade de refletirmos sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos, sobre esse mundo que o Senhor nos deu de presente. Que nós possamos manter a perseverança, manter a fé, manter a união, manter o olhar otimista e esperançoso para a nossa melhoria e do que nos rodeia. Que nós possamos compreender com o que podemos e devemos contribuir. Que nós possamos nos resignar da diferença, nos resignar das dificuldades, que nós possamos manter a fé no seu caminho, no seu progresso, na sua forma de ser, e que nós possamos nos transformar para sermos cada vez mais próximos de Ti. Senhor, obrigado por tudo. Olhai por aqueles que passam fome, por aqueles que passam necessidades, por aqueles que estão desesperados, por aqueles que perderam a esperança no seu caminho, que nós todos possamos nos encontrar nessa trilha, ajudando uns aos outros, seguindo em direção a Ti. Obrigado, Senhor.